Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos na lição Jesus exige uma decisão, baseado no capítulo 12 de João, capítulo 37 a 50. Hoje nós vamos ver a fé genuína. Nós estudamos ontem a incredulidade explicada. Hoje nós vamos ver e falar um pouco sobre a fé. Para isso é necessário saber o que é fé. A resposta que nós temos básica a respeito da fé está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, é certeza, é esperar e é ter convicção que tudo está no controle das mãos de Deus. Nós temos a fé como um dom de Deus. Ela é ensinada na Bíblia sobre três perspectivas. Ou seja, a fé não é do homem. Deus é quem promove a fé. Deus é quem coloca a fé no coração do homem para que ele venha a crer que Deus existe e está no controle de todas as coisas. A fé salvadora, ou seja, aquela que produz salvação, é dada exclusivamente por Deus aos eleitos, aos seus filhos, pela qual Cristo morreu. Tito capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de todos os eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então Paulo está dizendo que a fé é que Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus para o pleno conhecimento da verdade. O que é a verdade? Nós já falamos o que é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo, a fé salvadora, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Ou seja, Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, verso 17. Segundo, a fé como conteúdo doutrinário em que cremos. Judas, irmão de Jesus, exorta a lutar diligentemente para que possamos crescer em estatura e graça, para que possamos crescer na fé, para que possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, entregues àqueles que creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. A fé como exercício de confiança na palavra de Deus, acompanhada pela vida de obediência. João capítulo 12, versos 47 a 49. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2, verso 4. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Então nós vemos que a fé é um exercício de confiança na palavra de Deus. E confiando na palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. E assim nós vivemos, o justo viverá pela sua fé. Jesus ele apresenta os pontos fundamentais da fé genuína. Ou seja, Jesus ele fala que o fundamento de uma fé, ela tem que ser justa e genuína. E para isso ele apresenta pontos fundamentais desta fé. Primeiro ponto,
A fé genuína fundamenta-se na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, a fé genuína fundamenta-se na Trindade. Jesus, ele clama: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas crê naquele que me enviou. E quem que enviou Cristo Jesus? O próprio Pai. O Pai envia o seu Filho, e o Filho vem falar a respeito daquilo que o Pai enviou para falar, para dizer, para ensinar. João capítulo 12, versos 44 e 45. Quem crê em Jesus, crê também no Pai que o enviou. Não há fé genuína onde o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão separados. Cuidado com as seitas heréticas que acreditam em Deus Pai, mas rejeitam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque os três não se separam. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não podemos conhecer a Deus Pai sem conhecer ao Filho. Então lhes perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente não havíeis de amar. Haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, João capítulo 8, verso 19 e verso 42. No verso 19, Jesus ele fala, responde a esta pergunta: onde está teu Pai? Ele responde: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. E no verso 42, Jesus replica de novo: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de meu Pai, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele, o meu Pai, esse me enviou. Jesus falou sobre a unidade entre Ele e o Pai, e acerca da divindade do Espírito Santo, e da perfeita unidade entre os três, entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu e o Pai somos um, a unidade, João 10, 30. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha bem, a ênfase nas três pessoas. Eu rogarei ao Pai e o outro Consolador. Ele vos dará o outro Consolador. Assim, a expressão o outro Consolador indica que o Espírito Santo é Deus, com a mesma natureza, a mesma essência do Deus Pai, do Deus Filho. Por isso, quando cremos e professamos a nossa fé, somos batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos ordenou a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. A fé genuína tira a pessoa das trevas. Eu vim como a luz para o mundo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João capítulo 12, verso 46. Jesus é a luz divina que veio a este mundo. A vida estava nele e a vida era a luz do mundo. Então você vê que a fé genuína, ela tira as pessoas das trevas. Por quê?
Porque Jesus é a luz que veio para iluminar o coração daqueles que creem pela fé em Cristo Jesus. Então ele veio como a luz para o mundo, mas o mundo não quis nada com a luz, porque o mundo amou as trevas e odiou a luz que veio de Deus. Então quem crê em Cristo Jesus tem a luz, mas quem não crê em Cristo Jesus permanece nas trevas. Mas quem crê em Cristo não permanece nas trevas. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por quê? Porque Jesus é a luz dos homens. Ele é a vida e ele é a luz. Trevas significa morte, tristeza, cegueira espiritual e perdição. Crer em Cristo Jesus é ter vida, é ter luz, é ser salvo, é ser filho da luz. Como o texto de João capítulo 12, 35 e 36. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando, ocultou-se deles. Então Jesus ele veio para trazer a luz e para que os filhos da luz andem na luz e não nas trevas. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Terceiro, a fé se origina e é sustentada pela obediência à palavra de Deus. João capítulo 12, versos 47 a 49. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar o mundo. João 12, 47. A salvação consiste em ouvir, receber e guardar as palavras de Jesus. Suas palavras são poderosas para produzir a vida eterna. Mas é necessário que se creia e guarde as palavras de Jesus, como o texto diz. Porque quem ouve, recebe e guarda as palavras não é julgado. Por quê? Porque está na luz de Cristo. Mas quem ouve e não recebe e não guarda as palavras, continua nas trevas. Por quê? Porque não tem a luz de Cristo. E se está nas trevas, já está condenado. Há dois segredos relacionados ao ensino de Jesus. Primeiro, a origem desta palavra é divina, ou seja, ela veio de Deus. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, o próprio Pai enviou Cristo Jesus para falar a respeito das palavras que o Pai prescreveu para que ele pudesse anunciar. O poder da palavra para julgar é o segundo quesito. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Ou seja, a palavra, o ensino da palavra de Cristo é quem vai julgar o nosso proceder. Se estamos andando nas trevas ou se estamos andando na luz, que é Cristo Jesus. A própria palavra de Deus é rejeitada, se torna a base do julgamento final. A palavra de Deus que foi rejeitada pelo mundo, é esta palavra quem vai julgar o mundo no final. A fé genuína produz a vida eterna. O resultado da instrução de Jesus é a vida eterna. Quem crê na pessoa de Jesus Cristo e nas palavras de Jesus
tem a vida eterna, como diz João capítulo 12, verso 50. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Para termos vida eterna, é necessário crer em Cristo Jesus. Para que possamos ter a vida eterna, é necessário que Cristo veio ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas esta salvação, de acordo com João 3,16, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não vai nascer da vontade da carne, não vai nascer da vontade do homem, mas vai nascer da vontade de Deus. Por quê? Creu em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Então o que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que a fé é certeza, é a esperança, é a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, ele apresenta os fundamentos da fé genuína. A fé genuína é fundamentada na Trindade, tira as pessoas das trevas, origina e é sustentada pela obediência à palavra de Deus. A fé genuína produz a vida eterna para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te sustente hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, em Tua palavra nós depositamos, ou queremos depositar a nossa fé, para que conhecendo a Tua palavra nós vamos conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo nós vamos ser salvos, ó Pai. Aplica esta palavra em cada coração, em cada vida, e que possamos rogar por perdão, por cura, por libertação, por restauração. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando de todo mal. É a nossa oração, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.